Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre a questão do solo. O solo, ele é muito importante, ele é extremamente importante para a nossa vida, né? Porque através dessa parte mais superficial que nós temos, que chamamos de solo, que está mais em contato com a atmosfera terrestre, é, é através dessa camada do solo, esse substrato, né, que é o produto final, que o solo nada mais é, né, que o produto final de uma questão de vários processos de intemperismo sobre as rochas e minerais, é através deste solo que as plantas irão crescer, que muitos alimentos para a nossa sobrevivência eles serão constituídos. Essa questão do solo ela é extremamente importante porque através dela nós teremos a construção de diversas edificações, casas, edifícios, indústrias, né? E podemos dizer que o solo é um grande organismo vivo, né? Por conta dos micro-organismos que nele são desenvolvidos. Então, o solo ele é extremamente importante para a nossa vida. Por isso que nós devemos cuidar bem, né, deste solo, tá bom? A área que estuda a composição do solo, ela é chamada de pedologia, né? Então, o solo nada mais é do que um elemento natural que pode, por diversas vezes, ser utilizado por nós, seres humanos, em diversos setores da atividade produtiva, desde a mineração ao plantio, enfim, né? Diversas áreas, tá bom? É, Bom, então o solo, essa questão do solo, do intemperismo, ele é resultado de diversos fatores, tá? Como a temperatura, umidade, o relevo e o próprio tipo de rocha no qual este solo ele é constituído, né? Então, esses fatores eles acabam sendo agentes, né? Umidade, o calor, o relevo, nada mais são do que agentes modeladores externos deste solo, né? Que ocorre através aí do intemperismo que a gente já viu em outras aulas, tá bom? Bom, então o solo ele tem fases para sua formação, tá? Então podemos dizer que primeiro ele vai ter a fase da rocha matriz, que é o início do intemperismo, que vai sofrendo processo de erosão, e aí vai começar a se formar essa questão do solo. Depois nós vamos ter o que nós chamamos de solos jovens, tá? Vocês podem acompanhar isso pelo material escrito, que vai ficar mais fácil a visualização, tá bom? Então, os solos jovens. Então, através do intemperismo, que ele é ativo o tempo inteiro, vai acabar o quê? Fazendo a mistura dessa matéria mineral com a matéria orgânica que vai se decompondo e formando aí este solo, tá bom? E aí nós já vamos ter a questão dos solos maduros, né? O solo ele se torna um ambiente com muita matéria orgânica, cheio de micro-organismos, cheio de minerais. É o solo no qual a gente se utiliza para plantios, para a sobrevivência como um todo, tá bom? E aí nós vamos ter também uma forma no qual nós podemos classificar este solo, tá? Então, só para vocês terem noção, tá? Então, quanto mais o local ele for chuvoso, maior for a temperatura, né? For mais quente, ele será um solo mais profundo, né? Porque ele vai ter um processo de ele vai ter um processo acelerado de desintegração, ou seja, desse intemperismo ocorrendo nesse solo. Então, vai ter um processo de desintegração muito mais rápido da sua rocha matriz, né? Lembrando que o solo só acontece através desse processo aí de intemperismo, tá? E
o solo, aí é uma curiosidade para vocês, ele demora muito tempo para ser feito. Dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo de rocha, ele demora aproximadamente 100 anos para crescer 1 centímetro, para criação de 1 centímetro de solo. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? Preservar essa questão do solo, né? Porque ele demora aí o seu processo de formação, né? Agora, em áreas mais tropicais, ele demora para crescer 1 centímetro, para a criação de 1 centímetro de solo, aproximadamente os 35, 40 anos, né? Então, mesmo assim, é muito tempo e a gente tem que zelar aí por este solo. Bom, o solo, nós vamos poder classificá-lo de diversas maneiras, conforme a sua origem, a característica da rocha, do clima, a sua textura, né, através do processo de se ele é um solo de formações de planalto, de planícies e por aí vai. Só que nós vamos nos ater à questão da formação do solo através da sua textura, tá bom? Então, todo solo ele vai ter uma predominância de 3 tipos de elementos. Ou ele vai ser formado pela areia, pelo silt ou pela argila. O que vai definir e diferenciar um tipo de solo do outro é a gramatura do grão da areia, desse grãozinho, né? Então, a areia, ela tem uma gramatura que chega até 2 milímetros, então ela é maiorzinha, é aquela que é mais visível a olho nu, que nós vamos na praia e nós vemos, e aí dependendo da praia, vocês vão poder observar que essa areia, ela muda a sua composição por conta da sua rocha matriz, tá? Então, a areia, ela é o grãozinho que é maior. Aí nós vamos ter o silt, que ele chega a ser de 0,02 micrômetros, muito pequenininho, e até 0,05 milímetros, tá? E ele tem essa gramatura, que é bem pequenininha. E aí nós vamos ter a argila, que é a mais fina de todos de gramatura. Ela é tão fina que ela forma uma massa compacta, né? E acaba tornando o local mais impermeável, tá bom? Então é o que difere aí a textura deste solo. E claro que nós sabemos que através da argila, hoje nós podemos confeccionar diversos tipos de artesanato, materiais e por aí vai também, né? Então a importância do solo, a gente pode utilizar ele de diversas formas em nosso dia a dia, tá bom? E aí nós também vamos ter alguns solos que eles são solos mais umíferos, ou seja, que ele tem uma composição de matéria orgânica muito forte, que é o humus, né? O que é o humus? Nada mais é do que a produção do cocô da minhoca, para a gente entender, né? Então, essa produção de matéria orgânica aí, que é a questão do humus, tá? Então, fora isso, nós vamos ter a questão dos horizontes, tá? Do solo, que seriam o quê? As suas camadas que vão formando e dando a característica deste solo. Então, nós temos o horizonte O, que é a camada mais superficial, que é a camada orgânica, onde começa o processo de decomposição, ou seja, onde a folhinha que cai, ela vai se decompor, onde aquela grama vai se decompor, onde a fruta que cai de uma árvore, ela vai se decompor. Então, isso é o que nós chamamos de horizonte O, o horizonte orgânico, né? É a camada mais superficial. Aí nós vamos ter o horizonte A, que já fica mais abaixo, mais próximo, essa questão das raízes, né? É onde nós já vamos ter a questão do material orgânico já decomposto, tá bom? Nós vamos ter a questão do horizonte E, que ele é formado pelos óxidos de ferro, né? E isso se dá mais pela questão, por exemplo, onde tem rochas metamórficas, nós vamos ter muito a questão da terra roxa, lembram lá da aula de rochas, né? Então, essa questão do horizonte E, né? Que tem mais essa questão do óxido de ferro na composição dele, né? Nós vamos ter o horizonte B, onde nós vamos ter os minerais inconsolidados, o horizonte C, que é chamado de regolitos, que é onde ainda
A rocha matriz, ela já começou a ser decomposta, mas ainda tem alguns pedaços dessa rocha. E o horizonte R, que é onde fica ainda a rocha matriz, ou rocha mãe, depende do autor, né? Alguns chamam de rocha matriz, outros de rocha mãe, onde essa rocha ela estará sendo decomposta com o passar do tempo, tá bom? Gente, foi bem rápida a explanação, mas tem mais coisas no material escrito. Estarei aqui online para tirar dúvida de vocês, né? E o que é muito importante, a perda do solo, ele traz graves problemas ambientais, tá? Então, nós temos que, sim, nos preocupar muito com essa questão da preservação do solo, tá bom? Um beijão a todos. Tchau, tchau.